mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais uma sexta-feira se iniciando e nós estamos aqui juntinhos para aprendermos mais sobre o Evangelho de João. Eu me chamo Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Seja bem-vindo a esse ambiente profético e eu creio que hoje você vai ser destravado a partir da palavra que o Senhor liberar para o teu coração. O Espírito Santo já está aqui trabalhando na minha vida e eu tenho certeza que Ele já capturou o seu coração para esse momento onde você está conectado com Ele. Pai, eu te peço que todas as outras vozes sejam caladas e somente nós estejamos ouvindo a tua voz neste momento, Senhor. Coloca a nossa visão realmente fixa em Ti. Amém, aleluia. Hoje a gente vai para o capítulo 9 de João, a partir do versículo 1. Hoje a gente vai falar sobre a real cegueira, aleluia. Vou estar lendo aqui na NAA, você pode me acompanhar. Não esqueça de pegar seu caderno, sua canetinha, para anotar o que o Senhor falar, amém? Vamos lá então. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele e os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, preste atenção nessa parte. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Uau! Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, é claro, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. E então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde ele está? Respondeu: não sei. Aleluia. Até aqui, gente. Esse capítulo começa com a história de um cego de nascença. Prestem bem atenção a esse detalhe. A palavra diz que caminhava pelas ruas e viu Jesus, esse cego. Então pense bem, Jesus caminhava tranquilo pelas ruas e viu o cego. E logo os discípulos perguntaram, eu já me imagino lá no meio dos discípulos que eu também ia questionar: quem é o culpado dele ter nascido cego, Senhor? Seus pais ou será que é ele mesmo? Porque, gente, o raciocínio deles e o nosso, na maioria das vezes, é um raciocínio raso, terreno. Ele, na cabeça deles, eles pensavam assim: ele é amaldiçoado, porque ele nasceu assim. Então Jesus os repreende dizendo: não há nenhuma relação com a causa em si. Vocês deveriam estar olhando com outros olhos. Quando viram este cego, tudo isso é para a glória de Deus. Vocês deveriam estar olhando com outros olhos quando viram esse cego. Tudo isso que está acontecendo aqui, prestem atenção, é para a glória de Deus. Aleluia. Gente, eu tenho uma curiosidade para falar para vocês aqui, que eu estava conversando com uma amiga outro dia, que ela é da área da medicina. Na realidade, ela é específica fisioterapeuta. E ela disse, eu falando com ela tal, e ela falou assim: olha, amiga, Deus me ministrou muito comigo sobre equilíbrio. Aí eu assim, sério? Dela assim, e eu fui muito ministrada com um paciente meu e tal.
Aí ela falando para mim que o paciente, ele teve um AVC e ficou com desequilíbrio. E ela foi ajudar o paciente na reabilitação e tal. E o incrível, gente, ele desequilibrava. Mas tudo era a partir dos olhos. Quando ela dizia para ele, fulano, pega e fixa os seus olhos num ponto e faz tal coisa. Ali ele recebia o equilíbrio. Ele conseguia se manter equilibrado. Eu disse, meu Deus, uau, Deus quer falar algo comigo sobre isso, porque eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu lembrei que às vezes na academia, quando a gente vai fazer alguns alongamentos, sabe aquele que você fica com uma perna no chão e a outra você segura? E você diz assim, eu vou cair. Mas se você olha para um ponto fixo, você não precisa nem se encostar na parede. Olhou para o ponto fixo, você consegue. O que a gente não pode é estar olhando periférico. Aí eu lendo um livro, o Senhor falou assim comigo, presta atenção nesta parte. E saltou aquela parte mesmo. O autor falava que ele estava andando numa estrada e de repente ele olhou os pombinhos na frente caminhando numa lerdeza. Ele pensou, esses pombinhos tolos, eles que vão rápido, que eu não consigo reduzir, eu vou acabar atropelando eles, mataram. E acabou que ele matou. E ele disse, e agora, né? Ficou triste, mas eram tolos e tal. E ele ficou naquela discussão e de repente como que eles são tão burros, eles não viram o carro e tal. Aí ele disse, não, vou dar uma olhada sobre isso. Ele foi pesquisar, gente. Os pombinhos não têm visão periférica. Uau! Olha que forte isso. Os pombinhos não têm visão periférica. O que eu quero trazer para vocês nesta manhã? Esses discípulos estavam com uma visão periférica. E se você for estudar a córnea, o que fica ao redor é o periférico, que é o que a gente vê ao redor. E lá dentro é o central. O Senhor está nos dizendo nesta manhã para que você tenha um equilíbrio e discernimento no mundo espiritual. Você precisa focar na visão central, em mim. Foca em mim e para de olhar para as coisas periféricas. Foca teus olhos em mim, central, lá dentro. Olha através da córnea diretamente para mim, não na periferia. Eu disse, meu Deus. Gente, se eu errei algum termo técnico da medicina ali, vocês me perdoem porque eu não sou especialista. Mas na minha simplicidade eu quero dizer para você o seguinte, o Senhor deve ser o nosso centro. Nós temos que parar de olhar para as coisas periféricas. Sabe, esses pombinhos, eles não tinham visão periférica. Eles focaram. Aquele homem, quando ele colocou o paciente da minha amiga, quando ele colocou os olhos num ponto fixo, ele conseguiu o equilíbrio. Eu lá na academia, quando consigo colocar os meus olhos num ponto fixo, eu consigo o equilíbrio. E é esse equilíbrio que a gente precisa, e o Senhor está liberando essa chave nesta manhã para mim e para você. O equilíbrio vem através de uma conexão nossa diretamente com o Pai. Uma conexão que vai nos ligar a Ele através dos nossos olhos, conectado aos olhos dele. Você entende isso? Quanto isso é importante? Mas voltando aqui para o texto. Então Jesus os repreende, né? Falando da visão deles. E nós, nesta manhã, o Senhor está dizendo assim, olha, pare de olhar periférico. Comece a olhar para mim. Que a sua visão seja restaurada nesta manhã e que nós possamos olhar que tudo é para a glória de Deus. Prestem atenção a tudo isso. Esse homem, ele era cego de nascença para a glória de Deus. Vejam uma oportunidade do que Deus pode fazer aqui. Quantas vezes nós mesmos fizemos essa pergunta diante dos fatos difíceis das nossas vidas? No entanto, se a nossa visão estiver focada, conectada, a nossa fé em Deus, nós veremos em cada situação, Deus pode operar. Cada coisa em nossas vidas tem um propósito em Deus, um propósito eterno. Pare de olhar perifericamente. Vocês lembram lá no capítulo 5:13 de João, quando Jesus cura aquele paralítico, diz, você foi curado agora, vá e não peques mais. O que afligia ele era resultado do pecado dele. Só que aqui é para a glória de Deus. Aqui é outra coisa. Lá ele vivia em pecado e Jesus foi lá, curou ele e ele foi liberto. E Jesus disse para ele, vai, não peque mais, você está curado. Aqui o propósito era outro, era algo muito
mais alto. Era para que todos vissem a manifestação das obras de Deus. Era para que o reino seja reconhecido na terra. Lá no versículo 4 e 5, nós precisamos trabalhar na obra daquele que nos enviou enquanto é dia. Enquanto a luz brilha, ele diz: eu sou a luz. Façam essas obras enquanto eu estou aqui com vocês. Eu sou a luz do mundo. Não percam tempo com discussões periféricas, com as coisas que não vão levar vocês a nada. Esse tipo de discussão só vai trazer mais trabalho e trabalho que não é necessário. Ouçam a voz do Pai nesta manhã e obedeçam. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos realmente como a gente orou no início. Jesus cuspiu no chão e fez uma mistura de barro com saliva e colocou nos olhos do cego. Mandou ele se lavar no tanque de Siloé, que significava enviado. Alguns estudiosos dizem que Jesus criou novos olhos para o cego, lembrando da criação do homem. Então aqui eu vou liberar 3 chaves para vocês, para que esse cego, o que aconteceu com esse cego, para que ele chegasse a ter a visão. Primeiro, Jesus mandou, ele foi, teve obediência. Segundo, ele lavou-se, fez tudo que o Senhor mandou. E no terceiro, cura. Então, primeiro ele tomou uma atitude de obediência. Ele tomou uma posição. Ele se lavou e daí sim ele recebeu a cura. Então, tem um processo, gente. Muitas vezes a gente fuge do processo. E é por isso que a gente acaba perdendo certas coisas. E às vezes a gente chega atrasado nas coisas que o Senhor quer fazer em nós. A gente acaba reprovando muitas vezes porque a gente não obedece e a gente foge do processo. Ele teve que se levantar do lugar confortável, onde de repente ele estava lambendo as feridas dele. Ele teve que ele mesmo lavar, sabe? Tem sujeira que sou eu e você que precisamos tirar. Jesus vai e nos manda: levante-se, vai, se lave. Ele teve que lavar. Ele teve que ficar limpo, sabe? Jesus disse: vai, se lave. Tira essa sujeira. E então depois obteve a cura. Exigiu desse homem uma posição e obediência de não querer mais ficar escondidos em sua cegueira. Nessa manhã o Senhor quer nos tocar, colocar barro em nossos olhos e nos arrancar de nossa cegueira, sim. Muitas vezes estamos presos por não querer sair do lugar de conforto. Ficamos alimentando nossas dores e lambendo as nossas feridas, sempre achando um culpado para tudo. Gente, a gente precisa sair deste lugar do conforto, de achar: ai, alguém faz por mim. Levante-se, se lave para receber a cura. Lá no versículo 8, 9, eles se perguntaram: este não é o cego que víamos mendigando? Nós o conhecemos. Então perguntaram a ele: como conseguiu enxergar? Provavelmente nunca ninguém viu e parou. Quando ele era um mendigo, ninguém deu confiança. Ninguém nem... aquele lá era um mendigo que ficava mendigando. Muitas vezes nem davam esmolas para ele. Nem sabiam quem ele era direito. Por isso eles nem reconheciam ele. No que o cego disse: um homem fez barro, colocou em meus olhos, me mandou lavar no tanque de Siloé. Eu fiz o que ele mandou fazer e estou aqui vendo, estou aqui enxergando. Esse homem cego denunciava aqui também uma cegueira espiritual desses religiosos. A cegueira da nação, que não enxergava os seus deficientes. Naquela época tinha muito deficientes. Lembra que eu falei ali antes? Eles nem se ligavam que aquele cego é aquele que estava lá mendigando. Mas aí eles, parece aquele, sabe? Eles só viam o que queriam ver. Eles estavam mesmo cegos espiritualmente. Estavam cegos, não viam nada além da deficiência das pessoas. Tanto que um deficiente não era cuidado, não era protegido. Ele precisava mendigar para poder se alimentar. Eles estavam totalmente cegos. Eles não estavam fazendo o que Jesus mandou, o que Deus mandou fazer, que era cuidar dos órfãos e das viúvas, cuidar dos necessitados. Eles estavam preocupados em sua própria honra e glória. Esse homem nasceu para a glória de Deus. Deus curou ele para sua própria glória. Então questionaram: onde está Jesus, esse que te curou? E o cego respondeu. Gente, vou parafrasear mais um pouquinho aqui. Não sei, meus queridos. Eu só sei que era cego e agora eu vejo. Onde ele está, não sei responder não.
Não é comigo isso aí. Mas ele me curou. Esse homem falou dessa maneira por quê, gente? Porque ele ainda não conhecia Jesus, de fato, naquele momento. Ele havia tido apenas um encontro com o poder de Deus. Mas lá na frente, nós vamos ver que ele vai ter um encontro realmente genuíno com Jesus. Amém? Até o próximo devocional. Ele ficou um pouquinho longo esse áudio. Deus te abençoe. Que você possa ter um final de semana maravilhoso e que a sua visão saia da periferia e foque no central, que é Jesus.